Você, por acaso, tem uma fascinação por grandes felinos e sonha em trabalhar com eles? Prepare-se para uma história envolvente e comovente sobre uma jovem estagiária que compartilhava a mesma paixão, mas encontrou uma tragédia que abalou toda a comunidade de conservação. Neste vídeo, vamos levá-lo a uma jornada selvagem pelos eventos e desdobramentos naquele fatídico dia, e apresentar a um leão amado que fez o inesperado. Prepare-se para uma história que vai lhe deixar de boca aberta. Nas vastas savanas da África vive uma poderosa criatura conhecida como o Rei da Selva, o leão. Com suas pelagens douradas e olhos penetrantes, os leões têm uma visão impressionante. São criaturas poderosas que inspiram respeito ao seu redor, mas com grande poder vem grandes responsabilidades. E os leões não são exceções. São caçadores ferozes, com mandíbulas capazes de esmagar ossos e músculos que lhes permitem correr em velocidades incríveis. No entanto, como todo animal selvagem, os leões podem ser imprevisíveis, e sua presença pode representar uma ameaça aos seres humanos. E infelizmente, isso foi tragicamente demonstrado em 2013, quando Diana Hanson, uma jovem estagiária em um santuário na Califórnia, perdeu a sua vida para um leão. Esses animais selvagens devem ser tratados com cautela e respeito. Por essa razão, os leões geralmente são mantidos em condições restritas de segurança, com uma equipe de 2 ou 3 pessoas trabalhando juntas para alimentá-los, fornecer equipamentos especiais de segurança e proteção para cuidadores de animais. Diana Hanson, uma estagiária de 24 anos no Cat Haven Conservation, um parque muito conhecido na Califórnia, compreendia a importância de segurança ao trabalhar com esses animais poderosos. Ela tinha uma paixão por animais desde jovem, especialmente aqueles com força superior, como leões, tigres e leopardos. Como estudante independente, ela trabalhava meio período para seguir seus interesses, economizando dinheiro para viajar para vários parques ecológicos e de conservação, onde observava os animais selvagens com empolgação nos olhos. Ela realmente amava o que fazia. Amigos e familiares a admiravam por ser tão dedicada e objetiva. Após se formar na universidade, Diana conseguiu um estágio de 6 meses no Cat Haven. Ela estava emocionada com a oportunidade de trabalhar com grandes felinos e realizar o seu sonho de infância. Durante o seu tempo no parque, ela compartilhou muitas fotos no Facebook acariciando e cuidando dos animais, junto com comentários felizes sobre estar realizando seu emprego dos sonhos. É triste imaginar a empolgação em que ela sentia e ver que isso tudo acabou. Em um belo dia, em 7 de março de 2013, com o céu azul e uma brisa fresca, Diana Hanson estava realizando suas tarefas diárias com paixão e entusiasmo, algo que ela fazia todos os dias. Diana estava trabalhando no santuário fazia apenas 2 meses, e mesmo com tão pouco tempo no local de trabalho, ela já conseguia se relacionar muito bem com os animais. O leão favorito de Diana no parque era Cuscus, um leão macho de 5 anos que havia sido trazido ao parque quando tinha apenas 8 semanas de vida. Ele foi criado com cuidado para conservar a sua espécie, que enfrentava uma população decrescente devido à perda de habitat e conflito com os humanos, que além de invadir as suas moradias, ainda os caçavam ilegalmente. Cusco era o mais famoso do santuário. Era muito conhecido por ter aparecido em um programa de TV quando ainda era um pequeno e inofensivo filhote. No programa, a especialista que o acompanhava retratava os perigos existentes sobre a aproximação humana com esses animais. O programa de reprodução do parque para as espécies ameaçadas desempenha um papel crucial em seus esforços de conservação. No santuário, leões, tigres, leopardos, pumas, chitas e muitas outras espécies de grandes felinos encontram um lar seguro e cheio de amor. Animais que foram encontrados em péssimos estados, machucados, desnutridos e, infelizmente, muitas dessas coisas foram causadas pela mão de gente ruim. Naquele dia fatídico, enquanto Diana estava limpando a jaula de Cuscus,
ela falava ao telefone com seu colega. E sem que ela percebesse, a porta da jaula se abriu. Cuscus, atraído por sua voz, correu em sua direção. Enquanto o leão avançava, o telefone de Diana escapou de suas mãos, batendo no chão com um estalo agudo. Com o coração acelerado, ela procurou freneticamente uma maneira de escapar, mas se viu encurralada, sem saída. Em uma tentativa desesperada de se defender, ela agitou os braços e gritou na esperança de assustar a fera. No entanto, seus esforços foram inúteis. Apesar de tentar escapar, o leão pulou sobre ela, usando as suas garras afiadas para agarrá-la e prendê-la no chão. A jovem estava aterrorizada ao ver que o leão em que ela cuidava diariamente se torna tão agressivo de repente. Com um medo avassalador, Diana tentou se levantar e correr, mas o leão era forte demais. E em um momento de agressão descontrolada, Cuscus agarrou a sua cabeça, quebrando seu pescoço e matando-a instantaneamente. Insatisfeito com seus instintos de animal selvagem, o leão continuou a arranhar e morder o corpo de Diana, causando ferimentos extremamente graves. Quando o colega de trabalho de Diana chegou ao local, ele encontrou Cuscus mexendo no corpo ensanguentado da mulher falecida. Ele entrou em pânico e constatou a polícia, que se apressou para chegar o mais rápido possível no parque. A cena logo se tornou caótica, com todos correndo para socorrer Diana. Um membro experiente da equipe tentou distrair o leão com barulhos altos e provocações sobre a cerca, mas infelizmente não teve sucesso. Finalmente, o chefe de polícia decidiu atirar no leão para que o atendimento médico chegasse depressa em Diana. Porém, infelizmente, já era tarde demais, pois ela já havia falecido no local. ABC News exclusive follow-up to the horrifying attack last week at California's Cat Haven. A worker who spoke to the young victim right before she was killed by a lion is telling her story. She is also the one who called 911 after finding the woman lying unconscious. ABC's Clayton Sandell has that story. A morte de Diana foi uma perda devastadora para a área de conservação e o proprietário. Dale Anderson expressou uma profunda tristeza e condolências à sua família. O ataque do leão a Diana foi tão horrível quanto perplexo. De acordo com o relatório do legista, as feridas em seu corpo foram infligidas, sugerindo que a jovem de 24 anos já estava morta quando o leão começou a arremessá-la como um boneco de pano. A causa da morte foi determinada com um pescoço fraturado, provavelmente causado pelo monstruoso peso do leão de 350 quilos. Enquanto isso, os investigadores examinaram cuidadosamente se os funcionários da Cat Haven estavam adequadamente treinados para lidar com os riscos associados ao trabalho com os animais perigosos. À medida em que a investigação continuava, só se pôde imaginar o terror que deve ter consumido Diana em seus momentos finais, sozinha com um leão em que um dia foi de sua adorada responsabilidade. Apesar do fato do leão ter sido criado por humanos desde jovem, seus instintos selvagens assumiram o controle, levando-o a atacar a sua presa. Este incidente comovente destaca os perigos de trabalhar com animais selvagens, mesmo aqueles que foram criados em cativeiro. Após o ataque, autoridades conduziram testes no corpo do leão para determinar se alguma substância havia deixado-o agitado ou agressivo. Os testes revelaram que não havia problemas com alimentos ou outras substâncias estimulantes. As ações do leão eram puramente impulsionadas por seus instintos naturais. A trágica morte de Diana Hanson, uma jovem com paixão pela conservação de felinos, deixou seus amigos e familiares arrasados. Segundo o advogado da área de Seattle, Diana havia expressado decepção por não ser permitida entrar na jaula de leões e tigres nos zoológicos. Apesar do proprietário do zoológico afirmar que protocolos de segurança estavam em vigor, ele se recusou a discuti-los, pois faziam parte de uma investigação em andamento.
Anderson é o único autorizado a entrar na jaula quando há leões presentes. Apesar do incidente devastador, Anderson está ansioso para garantir à comunidade que o zoológico possui um histórico de segurança impecável. Desde a abertura em 1998, não houve incidentes após esse evento trágico. Fica claro que o legado de Diana viverá através de sua dedicação e proteção dessas magníficas criaturas. Os entes queridos de Diana foram consolados pelo apoio da comunidade. Muitas pessoas compareceram em seu funeral para oferecer condolências e prestar homenagens. Embora a partida de Diana seja uma perda tremenda, seu legado continuará através das memórias daqueles que conheciam e a amavam. Sua dedicação à conservação animal serve como inspiração para todos nós lembrarmos de valores a cada momento e buscar as nossas paixões com fervor. Amigos de Diana Hanson recordaram a sua paixão pela conservação dos felinos. Em uma publicação no Facebook, uma amiga comentou sobre a foto dela acariciando um filhote de tigre. Você cumpriu a sua vocação. Em sites de notícias circularam na época boatos de que o pai de Diana, Paul Hanson, teve uma premonição horrível de que a sua filha teria problemas ao trabalhar com leões. E em um comunicado, a família descreveu que, apesar de tudo, o que consolava eles era o fardo de que Diana havia partido, fazendo o que amava. Um leão aterrorizou os moradores de Chiang no ano de 1900 até 1910. Seus ataques ocorreram ao redor do lago Mweru, no norte da antiga Rodésia. Antes das tragédias acontecer, Rodésia era conhecida como um dos estados mais bonitos e tranquilos do continente africano. Terra de ar fresco, coberta pela luz do sol. Lá nasceu um dos animais mais mortíferos da história, o macho adulto de pelagem branca. De início, ele atacava sozinho, porém, depois de um tempo, passou a levar para suas matanças 2 leões machos mais jovens. Chiang Charlie era quem se destacava. Ele liderava os outros 2. Era um mandante do mal. Chiang Charlie ficou conhecido na região depois de atacar a casa de um oficial distrital. O felino saltou da vegetação e adentrou o quintal da casa. O oficial estava armado, mas Charlie escapou antes que ele atirasse. Depois disso, o oficial alertou a todos os moradores da grande ameaça que estava andando nos arredores do lago. As pessoas não deram muita importância, pois o ataque foi apenas uma tentativa falha. Mas logo isso mudou. Certa noite, Chiang Charlie caminhava na escuridão da madrugada, procurando comida. Seus olhos vermelhos e atentos não deixavam passar nada. Um pescador havia acabado de acordar e estava a caminho do lago para pescar. Lá, os trabalhadores madrugavam, e aquele era mais um dia normal de trabalho que se iniciava. O felino avistou o homem caminhando em direção ao lago. O animal estava faminto e decidido que aquela seria uma ótima refeição. O pescador estava prestes a chegar no barco. Foi nesse momento que o leão pulou da mata e atacou o homem. Ele mirou no pescoço da vítima e conseguiu abatê-lo em questão de minutos. Esse ataque ocorreu em um local onde todos os pescadores deixavam seus barcos. Quando os homens começaram a chegar para trabalhar, se depararam com um cenário apavorante. A terra estava repleta de sangue e marcas de patas, que indicavam ser de um leão. Logo, eles se deram conta do que houve. Os pertences do pescador foram achados completamente ensanguentados. Dessa forma, eles conseguiram identificar quem era a vítima. Depois desse ataque, os moradores entraram em pânico. Quem dependia da pesca para sobreviver passou a ter medo de correr atrás de seu sustento. Logo, o leão ficou conhecido.
Sua fama se espalhou por toda a Zâmbia. Tieng Charlie não dava para ser confundido com outro leão. Ele tinha uma característica que o diferenciava de todos os outros leões. Sua cauda era partida no meio. Ninguém sabia como ele tinha perdido a outra parte de sua cauda. Muitos diziam que ele havia perdido brigando por território com outros leões. Já outros diziam que o caçador partiu a sua cauda, tentando capturá-lo para empalhar. E por isso, o felino passou a caçar homens para se vingar. Os ataques aumentaram quando ele se juntou com outros 2 leões. Quando os leões eram vistos em ação, Tieng Charlie sempre estava à frente dos outros 2 no meio. Ele escolhia a presa. Os 2 leões iam atrás dela e a levava para Tieng Charlie abatê-la. Quando ele atacava, era sem comparação aos outros leões. Tieng Charlie adentrava as casas, rompia os telhados de palha, derrubava paredes feitas de barros, quebrava portas e invadia cabanas que ficavam de portas abertas durante o dia. Os aldeões ficaram apavorados. Muitos deles presenciou alguns de seus ataques. Os mesmos diziam que jamais tinham visto algo parecido. Quando suas vítimas avistavam seu olhar vermelho e medonho na escuridão, corriam e gritavam desesperadamente. Quando os moradores ouviam esses gritos, já sabiam que Tieng Charlie estava em ação. Ele era feroz e implacável. Com tantos ataques, os moradores resolveram caçar Tieng Charlie. Os homens priorizavam ele, pois tinham certeza de que quando ele fosse abatido, os outros leões deixariam de atacar. Eles pensavam dessa forma, porque acreditavam que Tieng Charlie estava sendo dominado por espíritos malignos. Havia uma lenda de que Tieng Charlie foi possuído pelo espírito de um velho, chefe de uma aldeia antiga. Quando estava em seu leito de morte, jurou se transformar em um leão para matar seus inimigos. Houve também boatos de que Tieng Charlie era possuído por um bruxo maligno chamado Charlie, que foi morto por aldeões anos antes. E por isso, Tieng Charlie era inteligente, astuto, furtivo, rápido e destemido. Naquela época, na região existia muitos bruxos e feiticeiros. Então, era comum que as pessoas acreditassem nessas coisas. Um caçador foi enviado para abater Tieng Charlie. Ele armou uma emboscada e ficou de longe esperando que o predador aparecesse. Porém, seus planos não saíram como planejado. O caçador deixou o cervo como isca para atrair o leão. O caçador foi atacado brutalmente por Tieng Charlie e seus parceiros. Não sobrou nada, e depois de terem abatido o homem, eles mataram o cervo. Tieng Charlie não tinha limite. Escapava de todos os tipos de armadilhas que os aldeões e os caçadores colocavam para pegá-lo. Apenas uma pessoa conseguiu ficar frente a frente com Tieng Charlie e sair viva. Certa noite, uma mulher solteira estava dormindo em sua cabana, composta de portas nada resistentes. O predador derrubou a porta e invadiu a casa da mulher. Ela acordou assustada com o barulho e levantou para ver o que era. Então, ela viu seus olhos vermelhos. A mulher foi ágil. Com uma mão, ela pegou uma vassoura e com a outra, ela pegou a tocha que estava acesa. Dessa forma, ela teve uma visão melhor do predador. Sem perder tempo, a mulher deu uma vassourada na cara de Tieng Charlie. O leão ficou espantado com a atitude da mulher e por isso deu meia volta e foi embora. Com isso, a mulher passou a ser vista com grande admiração pelos moradores. Eles viveram com medo durante 9 anos. Foi em 1909 que Tieng Charlie deixou de aterrorizar os aldeões. Uma equipe de caçadores profissionais de britânicos e belgas, apoiada por aldeões, saíram em busca do predador. Um tiro foi o suficiente para que Tieng Charlie fosse abatido.
Porém, os aldeões estavam armados com objetos afiados, e para garantir que Chang e Charlie não voltassem a atormentá-los, eles ficaram espetando o animal por incontáveis minutos. Depois disso, seus parceiros nunca mais foram vistos, e a aldeia finalmente pôde voltar a viver em paz. Com os ataques de Charlie, o comércio de peixes quase teve o seu fim. Charlie matou mais de 90 pessoas. Isso é sem contar as mortes que não foram registradas e os que foram feridos e sobreviveram. E esse foi um dos leões mais avassaladores que já existiram. Um monstro que traumatizou uma geração. Ele simplesmente ficou marcado na história. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do leopardo de Rudraprayag, um felino destemido que devastou centenas de pessoas. Há décadas, indiano vem sofrendo constantemente com ataques de animais selvagens. A maioria das histórias de comedores de homens que já trouxemos aqui aconteceu por lá. O país agrega vários animais selvagens. Entre eles estão os elefantes, os tigres e os leopardos. Esses animais são culpados de muitas mortes até os dias atuais. A história de hoje começa no ano de 1918. Na época, surgiu uma doença devastadora, a tão conhecida gripe espanhola. Graças a isso, na época teve uma grande pandemia, pois a doença se espalhava absurdamente. E isso foi a causa de um grande número de mortes. Essa tragédia ocorreu nas colinas de Guimbal. Na época, as aldeias das colinas não tinham hospitais ou instalações médicas. Era praticamente impossível conseguir sobreviver caso fosse contagiado pela doença. As pessoas morriam a todo momento, e isso gerou um grande tumulto. Eram muitos corpos para serem enterrados e cremados. Sem tempo, os aldeões passaram a jogar os corpos nas florestas mais próximas. Infelizmente, essa atitude acabou gerando mais mortes. Os corpos chamaram a atenção de um predador. Um leopardo macho passou a devorar os corpos que estavam sendo jogados na floresta. Era comida farta. O alimento estava sendo oferecido a ele. O animal não tinha que fazer esforço algum para se alimentar. E, infelizmente, ele acabou ficando acostumado com a mordomia. Além disso, ele tomou gosto pela carne humana, pois é bem mais macia do que as presas que ele consumiu em toda a sua vida. A pandemia teve um fim. O número de mortos começou a diminuir. E o que um dia foi um banquete passou a ser apenas pequenas porções. Logo, os corpos acabaram de vez. E o leopardo, que havia tomado gosto pela carne humana, não pensava em mudar o seu cardápio. O felino então começou a caçar a sua presa, que no momento passou a ser a sua favorita. A cidade de Rudraprayag ficava nas rotas dos andarilhos. Eles precisavam passar por lá para chegarem aos santuários sagrados das montanhas. Os viajantes eram presas fáceis para o predador, pois muitos foram pegos de surpresa. Os homens eram abatidos durante as noites e madrugadas. Logo, o felino foi capa de manchetes dos principais jornais, atraindo a atenção dos leitores de todo o mundo. O felino era extremamente atrevido e não atacava somente na mata. Teve um caso que ele adentrou em uma casa, onde dois jovens estavam fumando. Era uma noite e eles estavam no escuro. A única fonte de luz que eles tinham vinha do cigarro. A casa tinha uma única porta que dava para a rua, e naquele momento ela estava encostada. Os jovens fumavam e jogavam conversa fora. O predador ainda não tinha aparecido nessa aldeia. Horas se passaram e os jovens continuaram ali. Em um momento, um deles decidiu passar o cigarro para o outro, e com isso, uma brasa caiu no chão. Um deles se abaixou para conferir. Quando ele se levantou, olhou para a porta e percebeu que ela não estava mais do jeito que eles a deixou.
Estava aberta. A luz da lua entrou na casa. E com isso, ele conseguiu enxergar o matador de homens. Naquele exato momento, o felino saiu arrastando o outro rapaz que gritava desesperadamente por socorro. Seu amigo ficou sem reação. E mesmo que ele quisesse ajudar, não conseguiria, pois o ataque foi extremamente rápido. Outro ataque que ficou bem conhecido foi em uma cabana no meio da floresta. Peregrinos descansavam de noite. Eles estavam a caminho do santuário de Kenardart. Entre eles estava uma criança. O felino entrou dentro da cabana e avistou a criança dormindo do lado de sua mãe. Sem pensar duas vezes, o predador pegou a pobre criança pela garganta. Suas mandíbulas impediram que ela conseguisse gritar. Por isso, ninguém notou. E o leopardo conseguiu levar a criança para longe. As buscas se iniciaram logo pela manhã. Eles acharam o corpo cerca de 1 quilômetro de distância da cabana. Eles encontraram apenas a metade do corpo, pois o resto o felino havia devorado. Depois disso, ele atacou uma outra aldeia. Uma mulher estava doente. Seus 2 amigos estavam o acompanhando. No quarto tinha uma janela alta, e na janela tinha uma grande vasilha de cobre com água potável para os enfermeiros beberem. As portas do local estavam trancadas com reforços de madeiras pregadas. Ao anoitecer, todos que estavam no quarto ouviram o barulho da vasilha de cobre caindo no chão. Quando acenderam as lâmpadas, viram a mulher no chão contra a parede. Ela estava com feridas extremamente profundas. Seu pescoço estava aberto com marcas de garras do matador de homens. Ao amanhecer, descobriram que o felino havia entrado no local do acidente pela janela, sem fazer barulho. Ele entrou, matou a mulher e foi embora. Ninguém ouviu a mulher sendo atacada, e só acordaram quando ele tentou arrastá-la para o mato. Ele não conseguiu passar com ela pela janela, e quando ele tentou, a vasilha de cobre caiu no chão. Com isso, o predador se assustou e fugiu sem sua presa. Um menino órfão também foi vítima do predador. Ele havia sido contratado por um fazendeiro para cuidar das ovelhas. Ele tinha ganhado uma cama para dormir junto dos animais. E uma dessas noites, o leopardo avistou o celeiro e derrubou a porta com muita facilidade, pois era feita de material muito frágil. O predador arrastou a criança para dentro da floresta. Seus gritos não foram ouvidos pelo fazendeiro, pois ele dormia longe do celeiro e estava em um sono profundo. Os ataques passaram a ser rotineiros. Todo dia era uma vítima diferente. Ele se movia sem medo todas as noites de uma aldeia para outra. A escuridão era a sua proteção e a sua camuflagem. Os aldeões viviam em estado de pânico com medo de serem os próximos. Muitos acreditavam que o felino estava possuído por forças do mal. Soldados britânicos e caçadores fizeram de tudo para conseguir localizar o predador, mas ele sempre conseguia escapar das armadilhas. Tudo mudou quando o famoso caçador Jim Corbett foi colocado em cena. Ele chegou em Rudraprayag, determinado a pegar o matador de homens. Ele chegou na aldeia e logo reparou nas marcas de garras deixadas pelos felinos nas portas e janelas. Jim iniciou sua caçada armando uma emboscada. Porém, o felino foi inteligente e ficou alguns dias sem aparecer. Jim tentou atrair o predador com muitas armadilhas diferentes, mas ele sempre escapava. Quando Jim aguardava o leopardo em uma aldeia, o felino atacava em outra. O matador de homens estava sempre a um passo à frente. Mas o tão famoso caçador não desistiu. Foi mais de um ano tentando encontrar o leopardo. Jim tentou mais uma vez,
ele amarrou uma cabra perto de uma árvore e sentou no tronco da mesma. Jim colocou um sino no pescoço da cabra para ficar atento a qualquer movimento. Ele ficou a tarde e a noite esperando algo acontecer. Depois da meia-noite, ele ouviu alguns cachorros latindo na aldeia. Nesse momento, ele se ligou que o assassino estava próximo. Então, com muito cuidado, sem fazer barulho, ele alinhou seu rifle em direção ao local onde havia prendido a cabra. Segundos depois, ele ouviu o barulho embaraçoso e rápido do sino. Estava muito escuro e ele só conseguia enxergar um borrão branco, que era a cabra. Felizmente, ele tinha conseguido uma lanterna. Então, rapidamente, ele iluminou em direção à cabra. Foi possível ver o leopardo com suas garras e presas no pescoço da presa, tentando matá-la. Jim já estava com seu rifle mirado nele. Ele só precisava puxar o gatilho. Ele disparou um tiro. E naquele momento, ele sentiu que o predador estava morto ou gravemente ferido. Pois logo depois do disparo, Jim ouviu algo pesado caindo. Ao ser atingido, o leopardo tentou fugir, saltando, mas logo caiu no chão sem forças e ferido gravemente. Naquele momento, sua lanterna apagou, e ele só poderia ter certeza se o animal estava morto quando o sol raiasse, pois seria muito perigoso se aproximar do animal e descobrir que ele ainda estava vivo. Logo, Jim pôde ter a certeza de que o predador não estava mais vivo, pois ele começou a ouvir o badalar do sino que estava no pescoço da cabra. Naquele momento, ele teve a certeza de que o matador de homens não estava mais com vida. Mesmo assim, ele esperou até o amanhecer. O sol raiou e Jim desceu das árvores. Uma única bala atingiu o predador acima do peito. O felino morreu a uns 50 metros de distância de Jim. O predador era um macho idoso que havia crescido demais e estava em perfeitas condições. E mais uma vez, Jim Corbett acabou com o medo e o sofrimento de uma população. Esse leopardo amedrontou os aldeões do ano de 1918 até 1925. Nesses anos, ele matou mais de 120 pessoas. Esse número é baseado apenas nas vítimas que tiveram seus corpos encontrados, mas faltam as vítimas que desapareceram e as pessoas que foram apenas feridas. Os moradores ficaram extremamente agradecidos e fizeram uma grande festa comemorando o fim do sofrimento. Essa história foi de arrepiar. E pensar que esse felino não tivesse achado tantos corpos na floresta, nada disso teria acontecido. Mas e você? Diga nos comentários se você já conhecia a história desse animal. Compartilhe conosco a sua opinião. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera! E dessa forma, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e contribuindo para o nosso trabalho, que é trazer conteúdos incríveis e de qualidade para você. E fique agora com um desses 2 vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera! Fui!